Você já assumiu uma liderança e sentiu que estava improvisando? Esta masterclass certamente é para você. Eu sou Lafayette Correia, eu fiz muitos cursos e percebi que a maioria entrega conteúdo, mas não entrega método. Ao longo da minha trajetória como gestor, professor e mentor, eu fiz muitos cursos de liderança, alguns excelentes, cheios de conteúdo, mas comecei a perceber algo curioso. As pessoas saíam energizadas, empolgadas, motivadas. Quantos cursos eu fiz e também saí da mesma forma. Porém, 2 semanas depois, tudo voltava ao normal. O problema era a falta de conteúdo. Não era falta de conteúdo, na verdade. Conteúdo até que tinha, e tinha bastante conteúdo. O problema é que esses cursos não traziam um método do qual eu pudesse realmente fazer com que eu tivesse um resultado no meu papel de líder. Durante anos, trabalhando em recursos humanos e na educação, observei um padrão. Eu percebi um padrão. A liderança ela é ensinada de várias formas, mas existe um eixo central que sustenta qualquer estilo. Sem esse pilar, o líder improvisa. Agora, com esse pilar, o líder decide com segurança. Existe um eixo central que sustenta qualquer estilo de liderança. E foi aí que mergulhei profundamente na abordagem de Paul Hersey e Ken Blanchard. E encontrei algo poderoso. Eles escreveram esse livro, Psicologia para Administradores, a Teoria e as Técnicas da Liderança Situacional. E eu fui a fundo nesse livro para entender como isso efetivamente pode melhorar o meu desempenho no relacionamento com as pessoas. E foi aí, então, que eu vi que liderança não é personalidade. Porque a nossa personalidade nós construímos, segundo a psicologia, até os 7 anos de idade. E aí nós criamos também, junto com a personalidade, um tipo de perfil que nós vamos utilizar, inclusive, no aspecto da liderança. Ou seja, podemos ser autocráticos, podemos ser democráticos ou podemos ser liberal. São os 3 estilos tradicionais de liderança, que está ligado diretamente com a nossa personalidade. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, aí nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Liderança e adaptação estratégica. Eu estudei, apliquei, ajustei e percebi que existia um caminho claro, prático e, sobretudo, treinável. Ou seja, liderança podia e pode ser aprendido através de um aprendizado, de um treinamento. E foi assim que nasceu o Lidere Pessoas do Cargo à Liderança. Porque liderança não é dom, liderança é prática orientada. E aí eu quero trazer aqui para vocês, nesta masterclass, 2 momentos distintos. O primeiro, nós vamos falar aqui a abordagem desse modelo situacional de liderança, que é a base do modelo que nós criamos no Lidere Pessoas do Cargo à Liderança. Vamos falar um pouco, vamos trazer aqui alguns fundamentos, alguns princípios que são importantes na prática desse modelo ou desse método de liderança, onde nós saímos meramente da chefia para uma liderança efetiva, prática e com resultados. O segundo momento, eu vou trazer para vocês aqui uma proposta, né? Vou propor para vocês um curso cujo título realmente é o Lidere Pessoas do Cargo à Liderança. E aí, para vocês que estão participando dessa masterclass, nós vamos trazer aqui uma condição especial para a aquisição deste curso. Então, o que nós vamos ver agora, a partir desse momento,
para que nós possamos, então, fazer com vocês aqui uma abordagem teórica, obviamente, mas também mostrando que, com um método efetivo e prático, nós podemos melhorar nossos relacionamentos e a nossa prática de liderança. Eu vou trazer aqui um slide, ou os slides que nós vamos utilizar, para que vocês possam entender melhor cada um desses aspectos que nós vamos trabalhar. Muito bem, então vamos lá. A questão é o seguinte: comece se perguntando o seguinte: quem aqui já assumiu um cargo de chefia e pensou o seguinte: e agora? O que eu faço? Quem já tentou ser firme demais? Quem já tentou ser bonzinho demais? Quem já teve, assim, essa possibilidade de ver, de se questionar mesmo, né? Você está liderando ou está improvisando? Eu queria que vocês colocassem isso no chat, para que depois a gente possa também debater um pouco sobre essa questão. Muito bem. O problema, na verdade, ou a verdade que ninguém fala, é que o problema não é você. O problema é tentar liderar todo mundo do mesmo jeito. E é aqui que entra o modelo situacional de liderança. Ou seja, há três erros básicos e comuns que nós acabamos cometendo quando estamos numa posição de liderança no relacionamento com as pessoas. Primeiro, tratar todos iguais. As pessoas não são iguais. Cada um tem uma característica, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a forma de agir e reagir. Então, um dos erros que se comete, que é muito comum, é justamente o de você tentar tratar as pessoas de uma forma igual, todo mundo de uma forma igual. O segundo erro muito comum é liderar por impulso. Fazemos isso a todo momento, porque normalmente nós somos cobrados por posições, por posturas em relação ao nosso grupo, seja para cumprir uma meta, cumprir um objetivo, não importa. E aí, muitas vezes, pela falta de capacidade ou falta de um aprendizado adequado, um modelo específico que nós possamos utilizar, acabamos agindo por impulso. E ainda confundir cargo com influência. O cargo, ele é importante, não tenha dúvida disso, porque ele traz realmente, ele te empodera de uma autoridade. Porém, as pessoas não agem constantemente ou agem sempre na questão do manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Uma frase muito dita, né? Quando existe esse vínculo de autoridade entre o chefe e seus subordinados, né? Na verdade, as pessoas, quando muito, elas são influenciadas a atingir, a buscar um resultado através da sua postura como líder. E aí eu pergunto, qual desses erros você já cometeu? Escreva aí no chat. É importante nós sabermos assim o que mais nós ficamos a desejar nesse contexto, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso também. O pilar central do método baseado no modelo de Paul Hersey e Klein Blanchard diz que não existe um líder certo. O que existe, na verdade, são o líder adequado à maturidade das pessoas. E aqui já eu vou inserir um conceito não, um pré-requisito, uma diretriz fundamental dentro desse método situacional ou do modelo situacional de liderança e no método também que nós trabalhamos no Lidere Pessoas do Cargo à Liderança, que é a maturidade das pessoas. Ou seja, a maturidade, quando eu falo maturidade, eu estou falando de uma forma bem abrangente, porque a maturidade ela tem um componente técnico, ou seja, de competência, né? Porque as pessoas
às vezes elas conhecem, ela tem uma boa formação, mas não tem uma habilidade, não tem experiência, ou não tem uma atitude adequada para agir em relação àquilo que você está influenciando a pessoa a praticar. Ou seja, ela pode se desmotivar. E tudo isso, esses três aspectos, né, o conhecimento, a habilidade e a atitude, ela oscila. E por isso nós falamos que a maturidade ela pode ser uma maturidade adequada ou pode ser uma maturidade que não está adequada para aquela situação, para aquela contingência. Muito bem. É, Vejamos aqui, então, né, como dissemos, os três, ah, o eixo central da liderança situacional, ou seja, ela tem um eixo central. E esse eixo central está baseado em três aspectos distintos: a situação, e aqui nós trazemos a situação dentro de um aspecto que nos reporta a um contexto real, ou seja, é aquele contexto ao qual nós estamos vivenciando, aquela contingência a qual nós estamos realmente vivenciando com o nosso grupo. E aí, qual é o grau de urgência, né? A complexidade, o risco envolvido neste momento específico, nessa situação, nessa contingência. O segundo aspecto é o nível de maturidade. Nós já falamos um pouquinho, né, sobre o nível de maturidade, mas é assim, qual é o nível de competência, né? Por isso falamos do conhecimento, da habilidade e da atitude, né? Qual é o comprometimento do colaborador, do seu pessoal, para a tarefa que ele está realizando? Isso não é de forma geral. Mas como é que nós fazemos? Como é que nós vamos agir sabendo que o nível de maturidade não está adequado? E o terceiro, não menos importante, talvez para nós seja aí aquilo que nos coloca em condições de efetivamente podermos agir em relação ao nosso grupo de trabalho, que é o estilo do líder adaptado a esse contexto. Nós vamos falar um pouquinho mais logo adiante, mas eu já diria para vocês que nós, quando abordamos o estilo de líder adaptado a um contexto, nós estamos rompendo com o paradigma dos três estilos característicos ligados à nossa personalidade: o autocrático, o democrático, o liberal. Nós saímos desse contexto e entramos num aspecto que vai nos levar a um tipo de comportamento que se adequa àquela contingência e ao nível de maturidade ao qual as pessoas estão naquele momento. Muito bem. Vamos ver agora uma questão também que é muito importante e que nos reporta aí as questões que eu falei dos três aspectos que é a base do modelo situacional de liderança. Ou seja, os três erros do novo líder. Como já falamos anteriormente, né? Tratar todos iguais, liderar por impulso e confundir cargo com influência. Muito bem. Esse aspecto em particular, ele nos reporta a uma questão muito importante. Ou seja, se você erra no diagnóstico, você erra no estilo. E aqui, então, vamos deixar de usar o termo estilo, porque senão nós ficamos presos à questão dos estilos tradicionais de liderança, o autocrático, o democrático e o liberal. Ou seja, nós estamos falando aqui agora, a partir desse momento, de comportamento. Então, se você erra no diagnóstico, você erra no comportamento que você tem que adotar para aquela contingência, para o nível de maturidade dos liderados que não está adequado, ou pode estar adequado também, e então você vai assumir um tipo de comportamento, que são dois, na verdade. Vou falar um pouco mais adiante, mas eu já adianto para vocês, que é o comportamento tarefa, um comportamento mais diretivo, ou um comportamento de relacionamento, né? Aquele comportamento que nós vamos buscar um entendimento
com as pessoas para que ela saia daquele estado que não está adaptado a um estilo de uma maturidade adequada para aquele momento. Muito bem. Pense agora em alguém da sua equipe. Porque, como dissemos, né, a questão aí passa a ser um tipo de comportamento que nós vamos adotar, que pode ser um comportamento de direção ou um comportamento de apoio. São os dois comportamentos que nós podemos adotar nas situações, nas contingências aos quais nós estaremos envolvidos. Então, por isso que eu peço que você pense agora em alguém da sua equipe e faça a seguinte pergunta para você mesmo: ele precisa de mais direção ou precisa de mais apoio? Olhando e pensando nessa pessoa ou no grupo, né? Desde já nós vamos entender que em determinadas situações o nível de maturidade que não está adaptado, que não está adequado, ele vai exigir um tipo de comportamento que vai ser mais diretivo ou vai ser um comportamento de mais apoio. Muito bem. Para isso, como eu falei em diagnóstico, então nós temos que entender algumas coisas que são muito importantes dentro desse aspecto. Para fazer esse diagnóstico, o que nós temos que, de que forma que nós temos que agir? Porque eu tenho lá um grupo, eu tenho um grupo que não está correspondendo às minhas expectativas, eu não estou conseguindo influenciar o grupo de uma forma adequada para que ele dê o resultado que eu estou esperando. E aí, o que nós vamos fazer? Um aspecto importante é a comunicação. E aí, nesse slide, nós temos aqui uma regra que chama 80-20. Ou seja, regra 80-20 na escuta. 80% ouvir e 20% só direcionar ou falar. Porque é uma técnica, né? Que faz parte, inclusive, do curso do Lidere Pessoas, do cargo à liderança, que é uma técnica de comunicação onde você, através de ouvir as pessoas naquilo que elas estão, naquele momento, querendo colocar, querendo expor, seja através de palavras mesmo, ou até, às vezes até de atitude, né? Quando falo atitude, eu estou falando de motivação, ou seja, as pessoas estão desmotivadas, eu tenho que mais ouvir do que falar, porque as pessoas, nas suas palavras, ou nas suas reações, nas suas atitudes, ela está querendo dizer alguma coisa para nós. O conflito, está aqui. Esse é um aspecto extremamente importante. Por quê? Porque conflitos acontecem a todo momento. O ambiente ao qual nós estamos trabalhando, ele gera a todo momento conflitos graves, conflitos menos graves, mas não deixa de ser um conflito. E conflito tem que ser resolvido. E nós vamos ver que conflitos, quando são resolvidos de uma forma clara, de uma forma que as pessoas entendem, de uma forma que, que nós trabalhamos baseados em evidências. O conflito, ele ajuda no crescimento das pessoas, no meu e das pessoas aos quais eu estou me relacionando. Então, resolver conflitos com inteligência emocional é um requisito muito importante. Mas, assim, como é que eu faço isso? De que forma que eu vou trabalhar para que o conflito ele se transforme realmente num aprendizado? Primeiro, nós temos que delegar com propósito. Ou seja, as pessoas só conseguem fazer aquilo que nós estamos solicitando, que aquilo que nós estamos buscando que as pessoas façam, se ele tiver um propósito. Motivação está muito ligado a isso. As pessoas não conseguem se motivar se não tiver um propósito por trás disso. A própria palavra motivação, ela é a união de duas palavras, motivo e ação.
Eu tenho que ter um motivo, um propósito para poder agir. Então, delegar com propósito. As pessoas têm que saber exatamente o que nós queremos dela. Desenvolver as pessoas sem microgerenciar. Ou seja, é, não colocar só as coisas de uma forma genérica, de uma forma que as pessoas não consigam entender aquilo que você está querendo transmitir, porque você está sendo muito, é, muito simplista naquilo que você está colocando, né? Vamos resolver isso dessa forma, tenta lá para ver se vai dar certo, se não der, você volta aqui e a gente vai resolvendo. Quer dizer, isso é empurrar com a barriga. Não é realmente gerenciar as pessoas no contexto de que ela, dentro daquilo que ela efetivamente está pedindo, está solicitando. Inspirar sem impor. O cargo ele traz isso realmente, né? O cargo nos empodera, porque se nós temos um cargo de chefia, somos gerente ou somos um diretor, as pessoas vão respeitar, vão nos respeitar pelo cargo que exercemos, mas isso tem um limite, porque as pessoas vão nos respeitar até o momento que ela começa a perceber que nós estamos só impondo a nossa ideia, a nossa vontade, empurrando as coisas muitas vezes sem trazer uma solução que seja factível para aquela situação. Então, nós não podemos impor, porque eu já disse para vocês, e os conceitos, as definições modernas de liderança estão aí para justificar e para trazer realmente essa validação de que o máximo que nós podemos fazer é influenciar as pessoas. Conflito bem conduzido gera crescimento. Trazer para vocês esses conceitos, obviamente que esses conceitos, esses princípios, obviamente que nós não teríamos condições de explorar isso mais a fundo. No curso, sim, nós vamos trabalhar todos esses aspectos que eu falei aqui com vocês, de uma forma não só profunda, mas de uma forma prática, de uma forma objetiva, com exercícios práticos que traz resultado. E exercícios muito simples de ser colocado em prática, nada complexo, né? Então, o curso ele traz essa dinâmica à medida que nós vamos trabalhando, que vamos assistindo as aulas, elas, todas elas são, nós propomos exercícios que vocês podem, inclusive, baixar no seu computador, fazer o download para depois continuar aplicando, fazendo e praticando através desses exercícios. Então, essa primeira etapa agora é justamente para trazer esses conceitos e mostrar para vocês qual é realmente a espinha dorsal do que se baseia, né, o modelo situacional de liderança, que é o nosso grande aspecto que nos faz também desenvolver o modelo do curso Lidere Pessoas do Cargo à Liderança. Então, ele é a base de tudo, né? Então, eu quis trazer para vocês essa base. A partir desse momento, eu então vou trazer aqui algumas propostas para vocês. A jornada do novo líder. Então, o curso, na verdade, ele faz uma proposta de que você vai fazer uma jornada do líder consciente. Não é simplesmente ter consciência, né, do seu papel só de liderança, né? Porque às vezes eu sou autocrático, às vezes eu sou democrático, ou eu sou autocrático, democrático ou liberal. Não. Nós temos que ver que nós temos que trabalhar uma questão de liderança, de relacionamento com as pessoas de uma forma muito consciente. Então, o que eu trago aqui para vocês? Quero fazer até uma provocação aqui com vocês. Você não precisa de mais teoria, não precisa. Toda essa teoria que nós colocamos aqui é para dar
uma base para fazer uma alavancagem da importância, do quanto isso pode ser benéfico e o quanto isso pode trazer para vocês uma experiência efetiva de um modelo de liderança que realmente traz resultado. Você precisa de estrutura para decidir no calor da situação. E o calor da situação é o que eu falei para vocês. Ou seja, as contingências, a situação, o ambiente ao qual nós estamos envolvidos, que influencia a maturidade, como vimos, e que nos reporta a assumir um comportamento mais diretivo, ou que nós chamamos também de comportamento-tarefa, ou de mais apoio, de comportamento voltado para o relacionamento. E aí, então, o lidere pessoas do cargo à liderança, na verdade, ele é para quem? Para quem que ele efetivamente pode trazer bons resultados. Então, está aqui, nós podemos garantir com uma certa confiança, né, ou com confiança de que iniciantes em cargos de liderança certamente irão não só alavancar, mas darão um salto de qualidade muito grande se tiver condições de adotar um modelo que possa melhorar os seus relacionamentos. Então, iniciantes que estão aí, né, que foram promovidos, eram bons tecnicamente e né, alguém em determinado momento falou: nossa, se ele é bom executando, por que ele não será bom também liderando as pessoas? E aí a gente, né, foi aquela provocação que eu fiz lá no início também. E aí então você assume um cargo de liderança, um cargo de chefia e para e pensa: meu Deus, e agora? O que que eu faço? Além disso, para recém-promovidos a cargos de chefia. Então, como eu acabei de explicar, né? Você assume um cargo de chefia e fica nessa situação. E agora? O que que eu faço? E também quem precisa melhorar o seu posicionamento como líder. Já sou líder, já sou chefe, já percebo que o meu grupo, as pessoas com as quais eu estou trabalhando, ou não estão entendendo direito o que eu falo, ou nós não estamos nos relacionamento, não estamos nos relacionando de uma forma adequada, eu não estou conseguindo influenciar as pessoas como deveria para obter um resultado que todos nós queremos. Ou também para qualquer pessoa que quer melhorar as suas relações humanas. Ou seja, eu estou trazendo isso e falando muito de um contexto de organização, né? Porque esse foi a minha experiência e é um objetivo também do Lidere Pessoas, né? Mas ele serve para educadores. Eu mesmo, quando fui professor, eu fiz um mestrado e no meu mestrado eu defendi uma dissertação que falava justamente da questão da liderança do professor em sala de aula, que é todo esse contexto. Porque a sala de aula é um ambiente, porque a sala de aula, o aluno, ele oscila no seu nível de maturidade, porque está conhecendo, porque às vezes cria uma expectativa que não está de acordo com aquilo que ele está pensando, né? Então, e aí o professor tem que assumir uma postura, né? E muitas vezes o professor é aquela autoridade dentro da sala de aula que vai mandar e os alunos têm que obedecer. E não é assim. Muito mais hoje em dia. Dificuldade que o professor tem, e eu posso dizer isso porque já senti isso muito na minha pele, de que os alunos eles não aceitam qualquer coisa, né? Eles estão ali porque querem aprender, porque querem realmente saber aquilo de uma forma bem efetiva, né? Bom, na família também, por que não, né? Nós, como os pais, como mães, temos ali os nossos filhos e, de certa forma, estamos exercendo um tipo de liderança dentro da nossa família, né? E aí também temos que aprender tudo isso porque o ambiente familiar ele é muito ele oscila muito dentro desse contexto do que
de contingências, por exemplo, né? Uma doença na família, por exemplo, o dinheiro que falta no final do mês e não dá para pagar todas as contas, quer dizer, isso influencia todo mundo dentro da família, né? De alguma forma. Então, também faz parte. E grupos, nós participamos de grupos, seja na igreja, seja num grupo social, num clube, às vezes assumimos ali uma posição, né, de comando. E aí, então, temos que adotar um tipo de relacionamento, né, de liderança, que possa realmente atender às expectativas desse grupo e nós possamos obter resultado com isso. Então, vejam que o Lidere Pessoas, ele está dentro de um contexto bem abrangente, do ponto de vista da organização, das empresas, mas também do ponto de vista de nós, como pessoa, nas relações que nós temos fora das nossas organizações. Então, o que você recebe ao entrar hoje no curso Lidere Pessoas? O curso completo, com 8 módulos, aulas gravadas, são 23 aulas gravadas, materiais com exercícios práticos, todas as aulas têm um exercício prático para fazer, e com download, você pode baixar isso no seu computador para usar quantas vezes você quiser, da forma como você achar mais conveniente. E aplicação imediata. Ou seja, você vai fazendo o curso, vai assistindo às aulas e a aplicação ela é imediata. E, além disso, você também pode fazer perguntas na plataforma, vai estudando, surgem dúvidas, lá na plataforma já tem uma forma bem objetiva de você fazer as perguntas e poder realmente ter as respostas que nós vamos oferecer para você dentro da plataforma. Além disso, um grupo exclusivo no WhatsApp para trocar experiências, né? Nós criamos um grupo para que a gente possa fazer justamente essa troca de experiências, que cada um tem um tipo de vivência, cada um vive dentro de uma realidade, e trocar as experiências, ela é muito importante. E então, esse grupo ele tem esse propósito. Uma mentoria em grupo, uma vez por mês, nós fazemos isso, é uma mentoria de 1 hora, onde todos participam, a gente avisa isso com antecedência, e aí vocês podem participar também da mentoria, trazendo casos reais, trazendo algum tipo de situação ao qual vocês estão vivenciando e às vezes não estão conseguindo uma resposta mais adequada, traga ali na mentoria, nós vamos ajudar quem for para poder melhorar e resolver aquela situação. Para quem quiser também um certificado de conclusão. Agora, mas não é qualquer bônus que eu vou estar oferecendo para vocês, né? Eu comercializo esses bônus também, mas aqui, dentro do curso Lidere Pessoas, do Cargo à Liderança, eu trago para vocês porque são 3 e-books que ele faz um complemento daquilo que é necessário para que nós possamos atuar e agir como realmente um líder proativo, um líder que quer resultados através das pessoas. O primeiro é o que eu chamo de foco e concentração, ansiedade sob controle. Quem hoje em dia não tem algum tipo de ansiedade? Quem nas organizações não vive alguma ansiedade porque tem que, às vezes, cumprir uma meta, porque, às vezes, tem que entregar um resultado, tem que atingir um patamar de produção porque o produto tem que ser entregue, por exemplo, e assim por diante. Então, esse e-book, ele ajuda você a reduzir a ansiedade do dia a dia, ele faz melhorar a sua capacidade de foco, organiza os pensamentos e tarefas e cria rotinas que sustentam produtividade. Liderar exige clareza mental. E clareza começa com foco. O segundo é o quebre o ciclo da procrastinação. Por quê? Porque procrastinação não é uma palavrinha meio difícil da gente pronunciar, mas ela também é uma situação muito presente no nosso dia a dia. E como líderes, muito mais. Porque nós temos essa tendência em procrastinar.
deixar as coisas para depois, né? Seja o motivo que for. Porque não queremos assumir uma responsabilidade, porque se assumirmos uma responsabilidade, isso pode trazer algumas consequências e nós temos que dar conta dessas consequências, enfim. Então, que procrastinamos? Esse e-book ele vai trazer essa reflexão. E, acima de tudo, como sair da procrastinação? Como transformar grandes tarefas em microações? Criar uma rotina anti-procrastinação. Agir mesmo sem motivação. Por quê? Porque liderança não é sobre intenção, é sobre ação. E o terceiro é o que eu chamo de rotina sob controle. Ou seja, é um material que vai te ensinar a organizar a sua rotina profissional e pessoal, reduzir distrações, definir prioridades com clareza, criar uma rotina leve, produtiva e sustentável. Ou seja, um líder desorganizado vive apagando incêndio. Agora, se nós temos condições de nos organizar de uma forma bem efetiva, de uma forma que traga resultados, nós vamos ser um líder organizado, que é o líder que constrói resultados. Uma mentoria pós-curso, ou seja, você acabou o curso, tirou dúvidas, se for, né, tirou dúvidas ali na plataforma, porém ainda você quer algo mais, né? Ainda alguma coisa não ficou bem entendida, alguma técnica ainda precisa de algum tipo de esclarecimento, e eu vou então oferecer 1 hora de mentoria individual para cada um, individual, porque para cada um que conclui o seu curso, para o quê? Para aprofundar a sua aplicação prática do curso. E importante, ao finalizar o curso, você deverá solicitar essa mentoria pelo WhatsApp. Lá tem toda a orientação para isso. Muito bem. Então, você tem uma escolha: continuar improvisando, né? Ou liderar com método, porque isso é realmente um método que dá resultado. Por que eu sei? Porque eu já apliquei e aplico isso nas minhas relações. Quando fui gestor, trabalhei muitos anos com gestão de recursos humanos, fazendo a gestão não só do meu grupo, mas fazendo a gestão das não só das necessidades, mas das expectativas que todo mundo colocam, né? Para que a gente possa ali, como gestor de RH, resolver o problema das pessoas. Então, eu sei bem o que eu estou dizendo, né? Ah, liderança é prática, não é teoria. E todo o conteúdo desse programa ele foi justamente construído a partir de situações que eu vivi na realidade. São situações de reais, né? Não importando aí o contexto ou modelo, né, que possa existir nos livros, né? Eu não sou nada contra, ao contrário, eu mostrei para vocês aqui, né, o livro que me serviu e me serve até hoje de apoio, né? Um livro muito técnico, mas que foi a base não só do meu estudo, mas da minha prática e da criação do Lidere Pessoas do cargo à liderança. Bom, vocês vão se deparar, né, com algumas perguntas, né, que normalmente ocorrem, perguntas frequentes. Preciso ter experiência prévia na liderança? Não, de jeito nenhum. Você, como eu disse, às vezes foi um bom executor no cargo que você exercia e passou a assumir um cargo de liderança, né? Ou então você é, já foi contratado para ser um chefe, para ser um encarregado ou um supervisor de uma equipe, né? E nunca liderou na sua vida. Então, não precisa ter experiência prévia para isso. Ao contrário, quanto mais informações você tiver, de informações que sejam realmente de uma forma que você possa aproveitar efetivamente essas informações, mais resultados você vai obter na sua prática de liderança na relação com as pessoas. Quanto tempo por semana preciso me dedicar? Aí vai do seu planejamento. Eu diria que você, assistindo uma aula e dando tempo para aplicar aquilo que a aula está te oferecendo, e aí isso pode ser um dia, 2 dias, uma semana, não importa,
você, então, eu sugiro, né, que você passe para a próxima aula quando você tiver já segurança daquilo que já está bem internalizado, né, que aquele exercício que você fez com o seu grupo te deu realmente um resultado. Então, o tempo aí é você que vai medir efetivamente. Nós estaremos colocando os conteúdos, né, praticamente aí todos os dias para que você possa acessar o conteúdo sem problema nenhum. Por quanto tempo terei acesso ao material? É um acesso vitalício. Você adquiriu o curso, você tem esse acesso para sempre. Não tem assim um prazo de validade, né, que você tenha que renovar isso periodicamente. Não. Você adquiriu, ele é seu, né, de uma forma vitalícia. Existe garantia? Sim. 7 dias de garantia. Você começou a assistir o curso, não foi aquilo que você esperava, não é tudo aquilo que você criou de expectativa, ou que eu criei de expectativa em você. Você tem 7 dias para solicitar, né, o seu reembolso e o sistema, a plataforma, ela faz isso automaticamente. Muito bem. O método, então, ele se resume em 4 aspectos que a trajetória do curso vai conduzir você. Ele vai ter um momento de diagnóstico, em seguida você vai saber como escolher o estilo de liderança, ou melhor, o tipo de comportamento que você vai adotar nas diversas contingências, portanto, não é só um comportamento que você vai adotar, você pode adotar um comportamento mais diretivo num determinado momento e um comportamento mais de relacionamento, de apoio em outro momento. Mas você vai saber como fazer essa escolha. Depois, você também, ou depois não, mas ele vai também te oferecer, o curso vai te oferecer de uma forma muito prática, muito objetiva, muito direta, de como utilizar uma comunicação proativa. Comunicação 80-20, que eu falei um pouco aqui para vocês, como conduzir uma reunião de 15 minutos, por exemplo, e como dar um feedback que realmente vá de encontro com as expectativas e um feedback que seja construtivo, onde todo mundo consegue, então, aprender e consegue construir, fazer um aprendizado da situação do qual a gente poderá e estará envolvido em determinadas situações. E consolidar uma influência, ou seja, você vai deixar ou já vai estar preparado como líder para influenciar as pessoas efetivamente, e não utilizar do poder que o seu cargo te oferece para fazer com que as pessoas sigam e possam realmente é, chegar num resultado que todos irão querer atingir, né? Resultado que os objetivos, as metas que nos são impostos, né, pelas organizações, porque as organizações precisam dar resultado para sobreviver. Então, gente, é assim. Eu queria agora me despedir de vocês e vou colocar depois também um link, né, naqueles que me mandaram um e-mail, fizeram a sua inscrição no curso, eu vou também colocar o link para que vocês possam adquirir o curso, né? Tenho essa condição que eu